Expressão numérica com potência e raiz. Como resolver? É importante saber que toda vez que você vai resolver uma expressão numérica, existe uma ordem a seguir. E qual ordem é essa? Primeiro passo, você vai olhar para a expressão numérica e você vai observar se possui os sinais de associação. Quem são esses sinais de associação? São eles, os parênteses, os colchetes e as chaves. Se tem os sinais de associação, primeiro você vai resolver as operações entre parênteses até eliminar eles. Depois, resolver as operações entre colchetes e eliminar os colchetes. E por último, as operações entre chaves e eliminar as chaves. Agora, em relação às operações, o que resolver? Suponha que não tem parênteses, não tem colchete, não tem chave. Tem as operações. O que resolver primeiro? Primeiro, nós vamos resolver a potenciação, vou abreviar aqui, ó, potenciação e ou radiciação, na ordem que aparece. Depois, multiplicação e ou divisão, também na ordem que aparece. E por último, adição e ou subtração na ordem que aparece. Como assim na ordem que aparece? Sempre da esquerda para a direita. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Nós temos menos 6 ao quadrado menos 45 dividido por 81. Eu tenho sinais de associação? Tenho, que são os parênteses. Porém, ao resolver esta potenciação aqui, o parênteses vai ser eliminado. Então, seguindo a ordem das operações, eu tenho potenciação, tenho radiciação? Tenho potenciação e tenho radiciação. Então, eu vou resolver essas operações primeiro. Aqui eu tenho menos 6 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado, ó, quando eu tenho isso daqui, menos 6 ao quadrado, eu tenho menos 6 multiplicado por menos 6. Muito cuidado, porque tem gente que faz 6 vezes 2, 12, e aí já errou tudo. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Por quê? Porque o expoente aqui indica quantas vezes a base tem que ser multiplicada por ela mesma. Então, se eu tenho menos 6 ao quadrado, significa que é o menos 6 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Se fosse ao cubo, seria menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6 e assim por diante. Ao resolver esta multiplicação, nós temos que fazer regra de sinal. Menos com menos, mais 6 vezes 6, 36. Então, menos 6 ao quadrado vai ser igual a mais 36. Como mais 36 é o primeiro número aqui, não tem necessidade de eu colocar o mais, basta deixar apenas o 36. E agora eu vou permanecer o menos, permaneço aqui o menos 45 entre parênteses, permaneço o sinal de divisão. Por quê? Porque agora eu vou resolver aqui, olha, esta raiz quadrada, ó, seguindo a ordem, potenciação e ou radiciação na ordem que aparece. No caso, a potência apareceu primeiro. Se fosse a raiz, eu resolveria a raiz. Então, sempre potenciação e radiciação, depois multiplicação e ou divisão e, por último, adição e ou subtração na ordem que aparece da esquerda para a direita. Raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81 é 9. Por quê? Porque 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que é 81. Muito bem, resolvi potência, resolvi raiz, agora eu tenho subtração e tenho divisão. O que eu vou resolver? A divisão e, por último, a subtração. Então, permanece o 36, permanece esse sinal de menos e agora eu vou resolver esta divisão aqui, ó. Menos 45 dividido por 9. Esse 9 que está sozinho aqui, ele tem um sinal de mais, aqui ele é positivo, e tem um sinal de mais oculto, que não precisa aparecer. Então, como é uma divisão, eu vou fazer regra de sinal. Menos com mais, menos 45 dividido por 9, 5. Este resultado eu vou colocar entre parênteses, porque ele ficou aqui, ó, negativo. E eu vou subtrair 36 menos 5. Aqui eu também vou fazer a regra de sinal, ó. Permanece o 36 e eu faço menos com menos, mais quem? 5. 36 mais 5, 41
é o resultado aqui dessa expressão. Agora vamos para o segundo exemplo e deixa eu apagar aqui, olha, este rascunho que eu havia feito. É muito importante, quando você está resolvendo uma expressão, desenvolvendo um cálculo, você pode fazer um rascunho lá no canto do caderno, é muito importante. Até você ter a agilidade de resolver aquele cálculo de forma mental, né, que eu chamo de cálculo mental. Então, é muito importante fazer um rascunho para ter certeza que está correto. No nosso segundo exemplo, eu tenho raiz quadrada de 25 menos 3 ao quadrado, menos 5 ao cubo dividido por 25. Então, primeiro nós vamos calcular aqui, olha, as operações dentro desta raiz. Então, vamos lá, ó. Permanece a raiz quadrada, permanece o 25, permanece o menos, porque eu vou calcular esta potência. Eu tenho uma potência dentro da raiz, então primeiro eu vou calcular aqui, ó. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Lembra, ó? 3 ao quadrado. O expoente indica quantas vezes a base tem que ser multiplicada por ela mesma. Então, vai ficar 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Coloco 9 aqui. Menos, aqui eu também já posso resolver, ó, 5 ao cubo. 5 ao cubo, o que é 5 ao cubo? É o 5 sendo multiplicado por ele mesmo, 3 vezes 5, vezes 5, vezes 5. Por quê? Porque o expoente indica quantas vezes a base tem que ser multiplicada por ela mesma. E aí eu vou ter 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Já vou colocar aqui, ó, 125 dividido por 25. Agora vamos calcular esta subtração que está aqui, olha, dentro desta raiz. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 25 menos 9, 16. E permaneça o restante, menos 125 dividido por 25. Vou apagar aqui esse rascunho para vocês não se confundirem aqui, ó. Vamos lá. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Menos... Agora eu já posso até resolver, ó, porque eu tenho uma subtração e eu tenho uma divisão. Então, primeiro eu vou resolver a divisão e, por último, a subtração. Menos 125 dividido por 25 dá 5. E aí eu tenho 4 menos 5. Tenho 4, devo 5, vou lá e pago e fico devendo 1. 4 menos 5 igual a menos 1. E esse é o resultado dessa expressão aqui. E aí, gostou dos exemplos? Se você gostou aqui desta aula, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, compartilha aqui esse vídeo para que mais pessoas aprendam com ele. E se você que está aí me acompanhando tem dificuldade em matemática, ó, clica no site que está aqui na descrição do vídeo, conheça os meus cursos e venha estudar comigo. Muito obrigada, até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Tchau, tchau!